Você já ouviu falar que ali, nas águas escuras do Rio Paraíba do Sul, bem na curva da Lapa, aqui em Campos dos Goytacazes, tem um jacaré enorme de papo amarelo que está esperando? Esperando há mais de 100 anos pelo amor da vida dele? Pois então, imagina comigo. É noite de lua cheia. O rio tá quietinho, parecendo até o espelho. Aí, do nada, a água começa a se mexer. Sobe bolha do fundo, uma atrás da outra. E lá de baixo vem um som estranho, fundo, pesado. Parece sino. Sino de ouro batendo lá no fundo do rio, preso na lama e no tempo. E não para por aí, não. O povo mais antigo fala que se você ficar olhando para o rio nessa noite tempo demais, você vai ver 2 olhos brilhando lá debaixo d'água. Mas não é olho de bicho caçando, não. É olho de quem tá esperando. Se teu coração já deu uma apertada agora, fica comigo, porque hoje, aqui no canal Fabrício SB, eu vou te contar a verdadeira história do Ururau da Lapa. Uma história de amor proibido, ódio de coronel, castigo divino, um sino amaldiçoado e um jacaré que nunca deixou de amar. Antes da gente continuar, já faz aquele combinado. Se você gosta de lenda de verdade, mistério do interior do Brasil, história que mistura sofrimento, fé e coisa que a gente não explica, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e compartilha esse vídeo com alguém que gosta de ouvir um bom causo. Porque o que você vai ouvir agora pode te fazer pensar 2 vezes antes de passar perto do rio de noite. Essa história começa lá no final do século XIX, bem ali na curva da Lapa, quando Paraíba fazia aquela volta bonita em frente à antiga igreja da Lapa. Naquele tempo, aquilo ali era só mato, canavial, engenho e silêncio cortado pelo canto dos passarinhos. Ali vivia um rapaz simples, cortador de canavial, pobre, humilde, mas de coração limpo. O nome dele ninguém sabe direito. Naquele tempo, pobre quase nunca tinha nome registrado. Mas todo mundo conhecia ele pelo jeito bom, pelo olhar sincero e pelo sorriso fácil. E foi ali, na sombra da igreja, que ele conheceu ela, a filha do coronel mais rico e mais temido de Campos. Moça bonita, educada, criada para casar bem, mas com um coração inquieto, sonhando com amor de verdade, não com casamento arranjado por dinheiro. Os 2 começaram a se encontrar escondido, sempre à beira do rio. Juravam amor sob a lua, prometeram que um dia iam fugir juntos, largar tudo, ser livres, ser felizes. Mas em tempo de coronel, amor de pobre era afronta. Quando o coronel descobriu, não teve conversa, não teve perdão. Numa noite escura, sem testemunha, o rapaz foi pego, amarrado igual bicho e jogado vivo nas águas fundas do Paraíba do Sul. O mesmo rio que viu os primeiros beijos foi o rio que engoliu o último suspiro dele. Só que a injustiça não passou despercebida. Os antigos espíritos do rio, os guardiões da correnteza, os senhores do fundo, ouviram aquele grito abafado, viram o sangue se misturar com a água e decidiram que aquela alma não ia sumir assim, não. Lá no fundo do rio, entre raiz, lama e coisa esquecida, algo nasceu de novo. O corpo virou escama, os braços viraram pata, a boca virou mandíbula forte de quebrar madeira e o papo amarelo, brilhando feito ouro. Nascia ali o Ururau da Lapa. Não era só um jacaré. Era vingança, sim, mas também era amor que não acabou. Ele passou a nadar pelo Paraíba não como homem, mas como a própria dor encarnada. Depois disso, começaram os causos. Barco virando sozinho na curva da Lapa, pescador sumindo, rede rasgada sem ninguém ver nada.
Em noite de lua cheia, tinha quem jurasse ver uma sombra grande acompanhando as canoas, como se estivesse procurando alguém. Mas o povo reparava numa coisa: o Ururau não atacava qualquer um, não. Só gente ruim, capanga, fazendeiro arrogante, quem pisava nos pobres. Criança, pescador simples, gente humilde, nunca sofreu nada. Porque, no fundo, ele não era monstro, era um coração despedaçado. Com o peso da culpa ou do medo, o coronel mandou fazer um sino de ouro maciço para a igreja da Lapa. Coisa rica, valiosa, brilhava até de longe. Na noite em que o sino ia atravessar o rio, caiu uma tempestade daquelas. O barco balançava, o vento uivava, e então ele apareceu. O Ururau subiu do fundo do rio, enorme, com uma pancada de cauda virou tudo. O sino afundou e, junto com ele, prendeu o próprio Ururau numa armadilha do destino. Desde então, diz a lendre, ele está lá embaixo, amarrado ao sino de ouro, esperando o dia que a amada volte, ou alguém de coração puro tenha coragem de descer lá para libertar ele. Essa lenda não morreu, não. O Ururau virou símbolo de Campos, já foi samba-enredo, já virou peça de teatro, livre de escola, música, história passada de pai para filho. Tem gente que diz que se jogar uma flor no rio ali na curva da Lapa, ela some. E de noite, o sino toca fraquinho, como se fosse agradecimento. Tem pescador antigo que garante que tem ponto ali que a água ferve sem calor nenhum. Outros falam que sentem algo grande puxando a linha, mas não morde. E tem até mergulhador que diz ter visto brilho metálico no fundo e 2 olhos amarelos olhando de volta. A ciência chama de imaginação, o povo de Campos chama de verdade, porque o Ururau ainda espera. No fim das contas, essa história não é sobre um jacaré, é sobre amor que não morre, sobre injustiça que vira lenda, sobre sentimento tão forte que nem a morte consegue afogar. Porque no fundo, todo mundo entende isso. Quem nunca amou tanto que faria qualquer coisa para não perder? Bom, minha gente, hoje a gente mergulhou fundo nas águas do Paraíba do Sul e conheceu a verdadeira história do Ururau da Lapa. Se essa lenda te arrepiou, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal Fabrício SB e ativa o sininho. Comenta aqui embaixo, você mergulharia atrás do sino de ouro? Acreditaria se visse 2 olhos brilhando no rio? E compartilhe esse vídeo, vai que alguém de Campos já ouviu o sino tocar. E ó, se um dia passar pela curva da Lapa à noite, não joga pedra no rio não, joga uma flor e escuta. Fiquem todos em paz. Fui!